Programa Espírita Quarta Dimensão. Diz o espírito Isadora de Bois: quando por imposição da lei de retorno a vida te colocar em situações embaraçosas e perturbadoras, não desanimes, segue adiante e confiante, pois a mesma lei vai te dar o retorno de tuas novas realizações atuais. Continua zeloso em tuas boas obras, sem esquecer que passado e futuro caminham juntos, esperando do teu presente sempre o melhor. O Quarta Dimensão já começou. Clélia Soares da Rocha nasceu no Rio de Janeiro em 1886 e desencarnou em 1936. Era espírita fervorosa e muito se interessada pelos assuntos doutrinários. Fundou o jornal literário Lírio Branco e o Mensageiros do Órfão. Clélia Rocha foi, portanto, uma missionária na verdadeira acepção da palavra, pertencendo à pleiade de valorosas mulheres espíritas do mesmo nível de Anália Franco, Olímpia Belém, Aura Celeste, Eurídice Paná, Abigail Lima e tantas outras. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Professora Jacira Matias, sempre contribuindo para a divulgação da doutrina espírita. Sabe por quê? Ela quer que você se sinta bem. A professora se preocupa com o ser humano. Sabe por quê? Como uma boa cristã, ela entendeu a proposta de Jesus Cristo. Faz com o teu próximo aquilo que queres que teu próximo faça a ti. Como ela é professora e ela sabe que o conhecimento traz qualidade de vida, ela estuda muito bem, não só o Espiritismo, mas como outras ciências, para nos brilhantar com muitos conhecimentos. Tudo bem, professora? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Com muita alegria, de sempre que eu venho aqui para a gente compartilhar informações. E, professora, hoje nós vamos conversar a respeito das situações depois que nós desencarnarmos. Será que existe mesmo o céu, o inferno, o purgatório? Qual é a condição realmente para ir para lá? Porque tem algumas pessoas que são preocupadas com seu estado de alma depois do desencarne. E isso é muito bom, porque as pessoas já entendem hoje que ninguém morre. Mas nós vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita e motivo dos nossos estudos aqui no Quarta Dimensão. Paraíso, Inferno e Purgatório, questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? E eis a resposta dos imortais. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Primeiro, a condição, nosso mundo íntimo. Nosso mundo íntimo cria padrões vibratórios e nós nos associamos a outras tantas almas, formando o quê? Os aglomerados. É por aí a análise, né, professora? Douglas, essa pergunta, ela é uma pergunta assim que traz
um leque de informações. A gente ia ficar aqui, eu acho que dias, falando sobre isso, porque nós vamos falar da essência que somos nós, os espíritos. E espírito, falar de nós é muito complexo, porque somos multifatores, né? Mas eu vou começar fazendo a reflexão de que Jesus falou, ele usou uma expressão na época dele, quando ele foi questionado sobre o reino dele. E ele disse que o meu reino não é deste mundo, né? Todo mundo conhece essa clássica expressão, né? E ele não estava errado, né? Ele não estava quando ele explicou. Só que como que se interpreta isso? Aí é que vem a questão, entra a questão do conhecimento, como você pega a informação e vive, né? O que a gente pensa? O que o homem, a sociedade pensa? Bem, deve ter vários departamentos, né, no céu, departamentos do inferno, enfim, e que para lá vão todos aqueles que desencarnam, que morrem, que falecem. E esse entendimento, ele já tinha sido assim, entendido muito tempo mesmo, até que chegou o purgatório. O purgatório, ele foi algo criado, olha só, Douglas, ele foi algo criado em 563 depois de Cristo, por alguns segmentos religiosos da época. Eu falei 563 depois de Cristo. Onde eles observavam que eles não poderiam determinar uma pena eterna para alguém que tivesse uma dificuldade ou um agravamento leve, né? Algo que ele fez considerado leve. Então não poderia ter a mesma medida, que o inferno era o determinismo de você ficar em sofrimento eternamente. E a ideia de inferno é um caldeirão, é uma fornalha, são aqueles garfos enormes, choro, ranger de dentes, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos bem pela história. E o céu, aquela coisa maravilhosa, harpa, anjos tocando, enfim, né? A pessoa, o espírito sentindo bem. O purgatório é o meio de tudo isso, onde você fica ali esperando uma chance de ascender. Como é que ascendia, Douglas? Eram preces, orações pagas para que a alma saísse de lá. E foi um grande comércio, porque deu muito certo essa questão de purgatório. Observe isso. Esses fatos estão contados lá em O Céu e o Inferno. O livro, o né? livro, O livro Céu e Inferno. O livro Céu e Kardec, isso. E aí, as pessoas construíram tudo isso. E nós queremos aqui ressaltar, à luz da doutrina espírita, da ciência espírita, que, meus amigos, o céu, o inferno, são estágios de intimidade do espírito. É a nossa consciência falando. Então, é a nossa sintonia de pensamento. Ivone do Amaral Pereira já fala em uma das suas abordagens que o pensamento é o criador, é a força motora que está no universo. Então, tanto nós construímos para a questão da matéria, como também para as outras dimensões, né, da espiritualidade. Quando Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, são imensuráveis essas moradas, as dimensões que existem, as organizações que existem. E um fato assim muito importante para a gente observar. Alguém pode dizer assim, mas Jacira, Douglas, vocês estão dizendo que não existe um lugar circunscrito, né, com uma placa dizendo assim, olha, aqui é o céu, aqui é o portão, ali é o inferno. Não. Então, o que dizer das colônias e do umbral? Se todo mundo fala de umbral, se todo mundo fala de colônias, e uma das mais famosas que é falada no Brasil é o nosso lar. Aí nós vamos observar que as criações são mentais. Então, como você disse no início, você agrupando esses pensamentos, nós podemos fazer o que quisermos, montarmos, organizarmos o que quisermos no plano espiritual.
desde mínimas coisas até coisas grandiosas. Mas isso não quer dizer que elas estão ali paradas. Elas podem se construir e se desconstruir, porque nada é tão denso na espiritualidade como é na matéria. A matéria, na né? realidade, ela sofre transformações. Sofre. O né? mundo espiritual é matéria, mas é uma matéria mais sutil, mais, como diz Kardec, quintessenciada. A quintessência, né? É uma coisa importante falar, é que a Terra, ela é um pálido, a nossa organização social, ela é uma pálida, né, expressão daquilo que existe no plano espiritual, né? Aqui é o menor, é em menor grau, e a gente já vê coisas grandiosas, você imagina na espiritualidade. Aí alguém pode perguntar outra coisa, Douglas, mas sim, para que então essas construções? Para que fazer todas essas grandiosidades, que a gente sabe que tem abrigos, tem hospitais? Nós somos de constituição humana. Dentro do universo existem várias constituições, né? Vários biotipos. O nosso é humano, as nossas características são essas. E como humanos, nós construímos o padrão que nos é permitido, que é esse que nós conhecemos. A gente foi dando cara ao planeta, ao nosso planeta, às nossas construções, os nossos tipos de tecnologia, os nossos tipos de relacionamentos. E isso aqui é uma pálida impressão do que a gente vive nas outras dimensões. A partir de René Descartes, quando diz a si mesmo, penso, logo existo. E vem essas ciências, tanto a ciência espírita, ciências espiritualistas e a própria religião, dizendo que nós somos espíritos. A nossa forma, ninguém sabe. Kardec colocou como uma centelha de luz. Mas como ser inteligente, nós damos forma justamente no lugar em que nós estamos. Então, como ela falou, o nosso planeta Terra é de constituição humana. Então, eu vou dar, eu enquanto espírito, a forma humana de acordo com o planeta. O planeta, ele possui os seus espaços dimensionais. Então, hoje, eu, Douglas, espírito, estou habitando um corpo de carne e eu modelei esse corpo de carne para essa existência. Quando eu for, naturalmente, eu vou modelar a minha estrutura espiritual seguindo o quê? A minha vontade. Detalhe, agora a sua vontade, ela tem que ser uma vontade que esteja de acordo com as leis de Deus. Com certeza. Porque se você for pensar coisas erradas, o que é que você vai criar? Cidades, aliás, primeiro você vai criar uma cidade mental. Outras mentes vai associar a você. E vocês vão fazer o que? Colônias espirituais com base na lei de afinidade. Daí que existe pessoas que dizem, olha, eu vi o inferno. Não, você viu um aglomerado de espíritos que se afinizaram e construíram aquele espaço. Assim como pessoas veem o céu, que é um aglomerado de espíritos que vibram na mesma frequência. Tudo começa, sabe onde? Agora. É verdade. Tudo começa agora. Se você acredita que você é feliz, em cima daquilo de bom que você está fazendo, você já está vivendo o céu, né? Isso, com certeza. Com certeza. E um detalhe muito importante, lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do espírito, né, que relata o inferno. Ela relata exatamente o inferno. Ora, o que ela relata é isso que você fala. O apego à matéria, a análise que ela faz da vivência dela, ela transfere para aquele local, no mundo espiritual, então ela desenha tudo aquilo, aquele tormento, e fala que ali é o inferno. Então é algo que se nós formos observar, vai muito de cada um de nós, do nosso pensamento, do nosso olhar, da nossa construção, como você falou, em consonância com as leis de Deus. Então, veja lá. Existe o céu? Existe o inferno? Existe o purgatório? Existe. A partir da criação que você faz do eu.
Então, se você está querendo viver no céu, já visando também o mundo espiritual, comece a ter boas atitudes, porque nosso Senhor Jesus Cristo já deu o sinal de alerta. E como nós iniciamos o programa, faz com o teu próximo aquilo que queres que o teu próximo faça a ti. Você criando o céu interno, ao partir, automaticamente já tem almas afinizadas dentro do sentimento que você vibra e você continua com essas vibrações lhe acompanhando. Agora, se você está um pouquinho aí meio desnorteado, fazendo tolices, mude, reinvente-se, porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E o Espiritismo é aquela ciência que vem ainda mais dar luz à inteligência, que nós, de fato, podemos construir felicidades à nossa volta. Jacira, falando em felicidade... Quem é que vem aí? Agora aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Nortear e Conde Empreendimentos. Manutenção de geradores, revitalização de fachadas, manutenção de para-raios, impermeabilização de lajes e calhas e agora sua energia solar mais próxima de você. Venha financiar seus projetos conosco, Nortear e Conde Empreendimentos. Residencial e Pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Daí, galerinha, o nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita! Ana, boa noite, Kisuko, boa noite! Boa noite! Isso, Boa noite, galera! Olha aqui a presença aqui. Vocês sabem quem é essa jovem? Lembra dela? Pois é, ela é daquele bloco, hein? Se você não sabe, então... Fique sabendo! Isso aí! Então bora lá, vamos assistir hoje ela, vamos lá? Vamos! Assistir Vamos lá. esse bloco? Vamos lá, ver, Gabriel. depois a gente volta aqui, vamos lá! Você não sabe? Então fique sabendo! A Giardia lamblia, é um protozoário microscópico flagelado que parasita o intestino delgado dos mamíferos, inclusive dos seres humanos, causando uma doença diarreica, conhecida como giardíase. Nos humanos costuma parasitar o intestino delgado, principalmente em segmentos de duodeno e jejum. O parasita se liga ao epitélio por meio de um disco adesivo ventral ou ventosa e se reproduz por fissão binária. A giardíase não espalha pela corrente sanguínea nem se espalha para outras partes do trato gastrointestinal, mas permanece confinada ao lúmen do intestino delgado. Giardia possui uma membrana externa que permite se manter viva, mesmo fora do corpo do hospedeiro, e que pode torná-la tolerante à desinfecção com cloro. Os trofozoítos de Giardia absorvem nutrientes do lúmen e são anaeróbios, ou seja, elas não precisam de oxigênio para viver. Trofozoítas é a forma ativa do protozoário, na qual ele se alimenta e se reproduz. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, obsessões. E hoje vamos falar mais duas obsessões, a possessão e a subjugação. Vem comigo! Subjugação. Aqui a vontade da vítima é totalmente paralisada.
Ou seja, o espírito obsessor tomará conta de sua mente, de seus atos, pensamentos e sentimentos em todos os sentidos, controlando assim as vontades do indivíduo. A subjugação poderá ser dividida em corpórea e moral. Na corpórea, o espírito obsessor age sobre os órgãos, a matéria, ou seja, provocará movimentos involuntários, sem conexão com a realidade. Já na subjugação moral, a vítima tomará decisões aparentemente absurdas, incoerentes, comprometedoras, mas para ela tudo age dentro da normalidade, como se fossem atitudes sensatas. Possessão. Na possessão, ocorre uma ação mais direta do espírito obsessor a determinada pessoa, dominando-a tanto de forma física quanto moral. Na possessão, ele substitui, podemos assim dizer, o espírito do encarnado. Esta ação pode ser permanente ou não, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção, não havendo tratamento ao desencarne, pela incompatibilidade do espírito ao corpo por não ser seu. O espírito em possessão do corpo dele se serve como o faria se estivesse encarnado. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com seus braços. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, vamos apresentar pra vocês agora o nosso clipe que tá... Chiquilinho? O que, rapaz? O que que tá fazendo aqui, rapaz? Ah, apresentar o clipe show? Não é você que vai apresentar, é a Aisha. Olá, gente! Hoje no nosso clipe show vamos apresentar a primeira parte do filme A Grande Jornada do Peixinho Vermelho. É uma história emocionante. Vamos assistir? Era uma vez uma bela floresta virgem que abrigava em seu centro um belíssimo lago de águas cristalinas e tranquilas. Havia ali uma comunidade de peixes, onde todos viviam com total satisfação entre a gula e a preguiça. Bem, todos menos um. Volta aqui! Sai da frente! A Grande Jornada do Peixinho Vermelho. Vermelhinho! Ai, meus olhos! Desculpa, desculpa, desculpa! Pedir desculpas não vai te ajudar! Vermelhinho? Onde será que ele se meteu? Pode sair que a barra tá limpa, Vermelhinho. Valeu, Geleia! Tem certeza que ele já foi? O que foi que você aprontou dessa vez, Vermelhinho? Só porque eu estava com fome e comi umas larvinhas magras. Vermelhinho, você sabe que as larvas pertencem aos donos das locas. Se você quer suas larvas, precisa arranjar uma loca só para você. Mas as locas do lago já têm seus donos. E tudo o que eles fazem é comer e dormir na sombra. Eu passo meus dias a procurar uma loca, uma gruxinha, uma pedra qualquer que me proteja do sol e que tenha algumas larvas para matar a minha fome. E é imensa. Se continuar assim, minha única solução vai ser procurar outros rumos além do lago. Como assim? Eu já nadei esse lago de cima a baixo tantas vezes à procura de uma loca e tudo o que encontrei foi essa muralha de pedras. Eu percebi que o fluxo da água ora sai do lago, ora entra. Está vendo? Isso significa que deve haver um outro lago além dessas pedras. Você está maluco, Vermelhinho. Não existe outro mundo. O lago é tudo o que sempre existiu e tudo o que sempre existirá para todos nós. Além do mais, mesmo que existisse algo além do nosso lago, seria impossível a qualquer peixe alcançá-lo. Preguiçosos do jeito que vocês são?
Vai ser mesmo difícil ultrapassar essas pedras. Deixar de comer. Fazer dieta? Você só pode estar fraco do juízo, vermelhinho. Chantilly, chegou a hora do abraço! Aquele abraço! Chegou a hora do abraço. Um abraço faz muito bem, né, Gabriele? Sim. Isso, tem abraço, Gabriele. Os meus abraços vai pra minha avó, Sônia Lúcia, pra minha tia Roberta, pra Jéssica, Gabriel, Miguel, Rafael e a Davi. Aí tem o seu paizinho, né? Sim, o meu pai, O Carlos, né? Um abração, seu Carlos. Tudo de bom, viu? Isso aí. Tem abraço que Seu abraço vai pra galera que tá vendo o programa e pro Daniel. Daniel, assim, todo domingo, né, rapaz? Isso. Um abraço pra Alice. Alice Torres. Isso, Alice Torres. Um abração pra você, Alice, viu? Legal. E o meu abraço vai pra todo mundo, pra você, né? Todo mundo, viu? Um abração pra vocês. Que alegria, né? Ter sempre todo domingo você com a gente. Tá bom? E vamos lá! Você sabe o que é enxaqueca? A enxaqueca é uma doença neurológica, crônica e até mesmo genética, cujo principal sintoma é a dor de cabeça latejante em um ou nos dois lados da cabeça. Os sintomas mais comuns, além da forte dor na cabeça, é a sensibilidade à luz, a cheiros e ao barulho. Náuseas, vômitos e tontura também são frequentes. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, a enxaqueca é a 6ª doença mais incapacitante do mundo. Devemos compreender que, como qualquer doença, existem causas físicas, espirituais e emocionais. E isso é muito importante, porque quando conheço a causa da doença, eu posso trabalhar no sentido de curá-las. Quando falamos em causas físicas, lembramos dos nossos hábitos de vida não saudáveis, como, por exemplo, a ingestão com frequências de certos tipos de alimentos. Como causa espiritual, podemos citar a relação com vidas passadas, pelo acionamento de alguma lembrança, já que tudo que fica registrado no nosso perispírito. As causas emocionais são também desencadeadoras da enxaqueca, pois nossos sentimentos podem influenciar no seu aparecimento, a exemplo do excesso de preocupação em decorrência da ansiedade. Muitas das causas emocionais podem ser provenientes do espírito. No livro Sinal Verde, de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos alerta sobre o problema das preocupações em excesso e nos ensina a lidar com isto, para conseguirmos levar uma vida mais tranquila, trabalhando assim a paz interior. É necessário o equilíbrio do corpo físico e espiritual, para evitar o desencadeamento de muitas doenças, e isso podemos conseguir com hábitos saudáveis de vida e com o controle dos nossos sentimentos, porque tudo em excesso faz mal à saúde. Quando sabemos que a causa é espiritual ou emocional, é importante vibrar sempre no bem e recorrer à oração. Não podemos esquecer de procurar um profissional para que também possa identificar as possíveis causas físicas para esta doença, para assim conseguir resolver ou aliviar os sintomas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.